Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Rede D'Or. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Rede D'Or, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Vou começar aqui nossa apresentação, destacando nossa receita bruta no terceiro trimestre chegou a 14,1 bilhões, isso é um crescimento de 9,6% ano contra ano, uma taxa de ocupação de 78,6%, em linha com o histórico para terceiros trimestres. Queria falar sobre os leitos operacionais. A gente tem um crescimento de 230 leitos ano contra ano, em linha com o crescimento acumulado do ano. A gente teve uma redução em relação ao segundo trimestre de 61 leitos. Isso é em função de uma ocupação mais baixa. A gente já tinha sinalizado que no segundo trimestre a gente tinha tido uma ocupação recorde, mas também alguns ajustes pontuais em dois hospitais nossos, um em Olinda e um em Maceió, onde a gente teve alguns descredenciamentos locais que tiveram impacto. A boa notícia é que de 30/9 até hoje, até ontem, a gente abriu mais 150 leitos operacionais, fruto aí das nossas expansões recentes. Então, no acumulado do ano, a gente já tem 380 leitos operacionais de crescimento e a gente ainda tem Macaé, que a gente fez a inauguração formal na sexta-feira e os leitos vão entrar ainda em operação. E temos também a nova torre do Hospital Aliança, que também vai ser inaugurada ainda no mês de novembro. O ticket está crescendo aí de forma saudável, 8,8% ano contra ano. Tivemos um EBITDA consolidado de 2,5 bi, ou ajustado, onde a gente traz aí as receitas financeiras das reservas, de 2,7 bi. São crescimentos de 26,2% ano contra ano. Lucro líquido de 1,2 bi, significa um crescimento de quase 60% ano contra ano. Quando a gente fala dos 9 meses aí acumulados de 2024, a gente tem um crescimento de 103% do lucro líquido, 3,1 bilhões. Lembrando que o consenso de mercado para o lucro líquido da companhia em 2024, no início do ano, era na casa aí de 2,9, 3 bilhões. Então, a gente, em 9 meses, já conseguiu entregar mais do que isso. Conseguimos ainda aqui com um plano de investimento que está sendo executado, e ainda com pagamento de JCP e alguma recompra de ações, ainda assim a gente conseguiu desalavancar a companhia. Então, a dívida líquida EBITDA, ano contra ano, ela cai de 2,3 vezes para 1,9 vezes. Na Sul América, a Raquel vai falar com mais detalhes, mas tivemos resultados aí muito positivos. O número de beneficiários crescendo, 4,6% em saúde e odonto, ano contra ano, atingindo 5,2 milhões de beneficiários. A sinistralidade de 82,1%, contra uma sinistralidade de 86% no terceiro trimestre de 23. Despesa administrativa também, continuamos fazendo aí o dever de casa em queda. Estamos num patamar aí de 4,3% da receita, lembrando que isso era acima de 7% quando a gente assumiu a companhia.
Atualizando aqui alguns projetos importantes, a gente inaugurou os 3 primeiros Greenfields da Atlântica D'Or nos últimos 30 dias, São Luís Guarulhos, São Luís Alphaville, esses dois já com um ramp-up bastante forte, e na semana passada o Macaé D'Or, como eu comentei. Essas 3 unidades elas têm leitos totais de 623 leitos, e todas elas ainda têm condição de uma segunda fase de expansão, que a gente espera executar nos próximos anos. Destacar também que a gente inaugura ainda em novembro a torre nova do Hospital Aliança em Salvador, o Aliança Star, levando esse conceito para a Bahia, e já estamos na fase aqui de comissionamento do novo Barra D'Or para inauguração, e efetivamente pacientes lá a partir do meio de janeiro, projeto também muito importante para a gente lá no Rio de Janeiro. A gente está bastante animado aqui com os outros Greenfields e Brownfields, que a gente tem previsão de inauguração para 2025. A gente espera que a maior parte deles, ou quase a totalidade deles aqui, seja inaugurado ainda em 2025. Estamos falando de expansões importantes, como do Assunção, do DF Star, do Caxias D'Or, do Oeste D'Or, do São Lucas, Ribeirão Preto também, que também faz parte da Atlântica, que já está em obras. Destacar que a gente teve também, nas últimas semanas, aí, a gente avançou de forma importante, novos credenciamentos e com boas perspectivas. Então, no caso do Memorial Star, acelerando o ramp-up do hospital, e boas perspectivas para o São Luís Campinas, como a gente fez já até o anúncio que vai fazer parte também da Atlântica D'Or. Então, com isso, a gente acha que a gente está aqui organizando muito bem para ter um 2025 aí bastante positivo. Chamar a atenção que a gente tem tido um cuidado, e é um perfil nosso, né, um cuidado muito grande na gestão de caixa da companhia. Se vocês olharem 2023 e 2024, eu acho que a gente conseguiu se diferenciar bastante nos resultados de caixa. Isso dá consistência para o nosso crescimento, e sempre foi obsessão aqui do nosso grupo executivo, trabalhar a geração de caixa. Acho até uma forma de operar da companhia histórica. A gente atrela os bônus, as metas financeiras à geração de caixa e não só as metas econômicas, e acho que isso é fundamental para que a gente tome as decisões corretas, e tomamos, vocês acompanharam, várias decisões dessas, olhando os resultados econômicos da companhia, mas também olhando a capacidade desse resultado econômico virar caixa. Então, a gente abriu mão de muitos contratos para proteger o nosso caixa operacional. Isso impactou 2023 e 2024 nos volumes, né, que a gente poderia ter, mas a gente preferiu, mais uma vez, ter um crescimento consistente. E eu acho que aí, olhando agora um número maior de trimestres já em cima desse trabalho, a gente vê que a gente tomou as decisões corretas e está na direção correta. Não posso deixar de falar também do nosso NPS. Ele continua em evolução, em níveis bastante altos, aí, comparado com o restante do mercado, é o que dá sustentabilidade aqui para a nossa empresa. E também destacar o resultado dos nossos indicadores técnicos, que a gente tem feito questão de semestralmente publicar para a sociedade. Eu acho que isso é uma boa prática, e essa transparência para que pacientes, para que a sociedade consiga enxergar a medicina que a gente está entregando, a segurança para o paciente, os desfechos clínicos. Acho que é uma bandeira aqui que a gente levantou e que o mercado tem seguido, e mais uma vez, eu acho que traz um diferencial para que a gente consiga atrair aí médicos e pacientes. Com isso, vou passar agora aqui para a Raquel, para seguir com a apresentação de Sul América, e vou estar aí com vocês para as perguntas no final. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Falando aqui dos principais destaques na Sula, enfim, o resumo é que foi mais um TRI positivo, né? Os números mostram que a gente continua com a trajetória consistente de recuperação da sinistralidade e retomada do crescimento da base de beneficiários. Acho que o Paulo comentou muito rapidamente, mas vale o reforço que, em termos de rentabilidade, além de um controle cada vez mais eficaz da DA, né, da despesa administrativa, a gente está cada vez mais próximo dos patamares históricos de sinistralidade. Então, esse TRI fechou em 82,8 em saúde odonto,
Então, uma melhora aí de 1,5 ponto percentual em relação ao segundo TRI de 24. E quando comparado ao terceiro TRI de 23, mais de 4 pontos percentuais de melhora. Então, claramente mantém a tendência observada, de melhora observada ao longo do ano. Acho que isso é fruto de um trabalho extremamente eficiente na gestão de saúde dos beneficiários, buscando sempre uma utilização consciente e responsável dos serviços. Ao mesmo tempo, a gente segue perseguindo aí a redução dos reajustes que são repassados aos nossos clientes, utilizando como alternativa de composição artifícios inteligentes, como a coparticipação e a modulação do reembolso. Então, isso somado com reajuste mais baixo, traz uma queda de sinistralidade, por óbvio, e uma maior possibilidade de acesso. A gente vai continuar perseguindo essa meta, expandindo a capacidade comercial, com ofertas de produtos cada vez mais modernos e adequados às necessidades do mercado. Aqui eu quero já dar um dado para vocês que os produtos de reembolso modular seguem com um crescimento muito forte. A gente já tem aí mais de 300 mil vidas nesses produtos com reembolso modular que foram lançados, salvo engano, em março ou abril de 2023. Falando de crescimento, então esse foi um outro grande destaque do TRI, né? Então mais um período com adição líquida de vidas. Sigo aqui com vocês para perguntas e respostas e vou passar a palavra agora para o Rodrigo Gavina. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Falar um pouco para vocês aqui na página 6 sobre volume de paciente, para não ser repetitivo do que o Paulo disse. Nosso volume de paciente dia ficou um pouco estável, ou seja, ficou parecido com o que a gente teve ano passado. Como o Paulo falou já no último call, a nossa taxa de ocupação no último trimestre tinha sido bastante diferenciada, voltou para os patamares habituais desse momento do ano, e a gente foi trabalhando taxa de ocupação, paciente dia, para manter os pacientes e os hospitais com ocupação ótima, vamos dizer assim. Se a gente comparar o número de cirurgias com o ano passado, caíram cerca de 2%, mas as cirurgias complexas subiram. Então, houve um rearranjo de cirurgias, de forma que a cirurgia complexa aumentou e possibilitou uma melhoria do ticket para a gente. Mudando para a página 7, a gente vê, o Paulo sinalizou bem isso, que houve o número de leitos totais ano contra ano cresceu cerca de 8%, quase 990 leitos, muito por conta das entregas. Mas ele já metrificou bem o crescimento que a gente teve do segundo TRI até agora de mais de 150 leitos, pouco mais de 150 leitos operacionais. Por fim, falando em leitos totais, com todas essas entregas, eu ratifico que a gente hoje está com cerca de 12.700 leitos, que é um aumento relevante de mais de 10% se a gente olhar em relação ao terceiro TRI do ano passado, e vários hospitais em ramp-ups, e com os ramp-ups caminhando de forma bastante boa, além do que está por vir por aí. Então, esse é o resumo da nossa evolução volumétrica, e eu fico à disposição de todos para perguntas no final. Otávio. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Estou na página 8, receita bruta e ticket médio, exclusivamente do segmento serviços hospitalares. Começando com o gráfico à sua esquerda, a companhia reportou receita bruta de 8 bilhões e 77 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 2,3%. Na comparação trimestral, resultado do aumento do ticket médio de 8,9%, uma redução do número de pacientes dia de 6%. A comparação anual, um crescimento de 9,6%, resultado de um aumento do ticket médio de 8,8% e um aumento do número de pacientes dia de 0,7%. No centro da página,
companhia reportou para os primeiros 9 meses desse exercício fiscal receita bruta total de 23 bilhões 389 milhões de reais, um crescimento de 9,3%, resultado de aumento do ticket médio de 5,8% e um crescimento do número de pacientes dia de 3,3%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio trimestralmente desse segmento de negócios da companhia. Estou passando então à página 9, receita bruta e ticket médio do segmento de oncologia. À sua esquerda, a companhia reportou uma receita bruta de 823,1 milhão de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 3,1% na comparação trimestral, resultado de um aumento do ticket médio de 3,6%, uma certa estabilidade no número de infusões. Na comparação anual, um crescimento de 17,7%, resultado de um aumento do ticket médio de 12,3%, aumento do número de infusões de 4,8%. No centro da página, receita bruta acumulada em 9 meses de 2 bilhões 368 milhões de reais, um crescimento de 17,2% quando comparado com o mesmo período do exercício fiscal anterior, resultado de um aumento do ticket médio de 12,3% e aumento do número de infusões de 4,3%. Da mesma maneira que na página anterior, à sua direita apresentamos graficamente a evolução do ticket médio trimestralmente desse segmento. Estou passando à página número 10, custos e despesas, exclusivamente o segmento serviços hospitalares, como sempre começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou custos totais de 5 bilhões 442 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 4,3% na comparação trimestral, um crescimento de 10% na comparação anual. No centro da página, a companhia reportou custos totais acumulados em 9 meses de 15 bilhões 677 milhões de reais, um crescimento de 7,7% quando comparado com o mesmo período do exercício fiscal anterior. Crescimento esse inferior ao crescimento da receita nessa mesma janela temporal, o que permitiu uma expansão da margem bruta da companhia de 4 bilhões 493 milhões de reais para 5 bilhões e 84 milhões de reais, um crescimento de 13,1%, ou uma expansão de margem bruta de 23,6% para 24,5% em 9 meses. À sua direita, a companhia reportou despesas gerais administrativas de 306 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 2,4% frente ao trimestre anterior, equivalentes a 3,8% da receita da companhia. Graficamente, representamos aqui os ajustes necessários para fazer frente a diversos eventos positivos não recorrentes na série histórica e para permitir a comparação justa trimestre a trimestre. À sua extrema-direita, a companhia reportou despesas gerais administrativas acumuladas em 9 meses de 857 milhões de reais, 3,9% da receita. Mais uma vez, a comparação aqui não é justa, se não levarmos em consideração os ajustes necessários para os one-offs positivos, mais notadamente aqui a reversão para PIS e COFINS sobre receita financeira no montante de 332,4 milhões de reais. Se feito tal ajuste, é um crescimento de 6,6%, 9 meses contra 9 meses, muito em linha com a inflação oficial verificada no período. Estou passando então à página número 11, EBITDA e lucro líquido. Segmento de serviços hospitalares. A companhia reportou um EBITDA de 2 bilhões 140 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 16,5% na comparação trimestral, um crescimento de 16,2% na comparação anual, uma margem EBITDA de 29,9%. No centro da página, a companhia reportou para 9 meses de 2024 um EBITDA de 5 bilhões 636 milhões de reais, uma margem EBITDA de 27,1%. O lucro antes de despesa financeira e impostos no terceiro trimestre foi de 2 bilhões e 6 milhões de reais. Nós tivemos resultado financeiro, despesa financeira líquida de 391 milhões de reais, IR/CSL de 400 milhões de reais, e desse modo reportamos um lucro líquido e um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 1 bilhão 215 milhões de reais ou 1 bilhão 268 milhões de reais, respectivamente.
9 meses de 2024, um lucro líquido e um lucro líquido ajustado de 3 bilhões e 56 milhões de reais ou 3 bilhões e 214 milhões de reais, respectivamente. E, mais uma vez, os ajustes aqui estão relacionados à amortização da mais-valia na aquisição de carteiras de Sul América, no momento da incorporação de Sul América por Redditor, lá no final de 2022 e início de 2023. Estou passando para a página 12, Sul América, começando com o gráfico no alto à sua esquerda. Sul América reportou uma receita líquida de 7 bilhões 630 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, crescimento de quase 10% na comparação anual. Nos movendo no sentido horário, no alto e à sua direita, a Sul América reportou uma sinistralidade consolidada de 82,1% no terceiro trimestre de 2024, uma queda de 1,5 pontos percentuais na comparação trimestral, uma queda de 4 pontos percentuais na comparação anual. Ainda à direita, mas na parte inferior da página, a companhia reportou número de beneficiários saúde odonto 5.174.000, é um crescimento de 1,8% na comparação trimestral, um crescimento de 4,6% na comparação anual. Por fim, à esquerda e abaixo, a companhia reportou um EBITDA ajustado de 610 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de quase 80%. Em termos consolidados, o EBITDA da companhia foi de 2 bilhões 498 milhões de reais no trimestre, acumulados em 9 meses, 6 bilhões 483 milhões de reais. Passando à página 13, endividamento, começando com as informações à sua esquerda. Em 30 de setembro, a companhia reportou uma posição de caixas equivalentes de quase 37 bilhões de reais, um caixa líquido de provisões técnicas de 17,5 bilhões de reais, uma relação dívida líquida EBITDA de 1,9 vezes. No centro da página, vocês podem acompanhar a evolução do prazo médio da dívida e a evolução do custo de capital de terceiros da companhia. Por fim, à sua direita, o cronograma de amortização de principal da companhia. Estou na última página, página 14, fluxo de caixa gerencial. Começando à sua esquerda, reconciliação do EBITDA com a variação do caixa em 9 meses. Começando à sua extrema esquerda com EBITDA contábil acumulado em 9 meses de 6 bilhões 483 milhões de reais. Nos movendo à direita, temos uma variação positiva de capital de giro de 1 bilhão 856 milhões de reais. Mais um passo à direita, temos outros itens de balanço negativo, 286 milhões de reais. Na sequência, pagamentos de aluguéis, 539 milhões de reais. Na sequência, pagamentos de impostos, 891 milhões de reais. Fluxo de caixa advindo das atividades financeiras entre captações, amortizações e despesa financeira líquida, negativo de 1 bilhão 720 milhões de reais. Fluxo de caixa advindo das atividades de investimentos negativos, por óbvio, de 1 bilhão 372 milhões de reais. Chegamos, então, a uma variação de caixa positiva acumulada em 9 meses de 3 bilhões 531 milhões de reais. Por fim, à sua direita, apresentamos graficamente a evolução do prazo médio de recebimento, estoque e pagamento do segmento de serviços hospitalares. Eu termino aqui a apresentação e abro espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Devido à limitação de tempo desta teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem a no máximo 2 perguntas, para que dessa forma mais pessoas possam participar. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegarem minhas perguntas. São 2 aqui do meu lado. A primeira delas em Sul América. A gente viu aqui um resultado bem forte nessa frente, mesmo sem uma sazonalidade muito evidente aqui no terceiro trimestre. Vocês até passaram um pouco aqui sobre isso na apresentação, mas se puderem explorar um pouco melhor sobre os principais drivers aqui para essa melhora sequencial, se vocês ainda estão enxergando espaço de melhora em sinistralidade, por favor.
E a segunda pergunta é sobre o Atlântica D'Or. Né, vocês comentaram até durante o call sobre o ramp-up de alguns hospitais aqui dentro do Atlântica D'Or, né, anunciaram recentemente também a entrada do Campinas na parceria. Então, se vocês tiverem alguma atualização também sobre o desenvolvimento dos hospitais, tanto em Taubaté quanto em Ribeirão Preto, acho que seria bacana. E se vocês enxergam também espaço para novos greenfields, né, entrarem na parceria, por favor. Felipe, vou começar respondendo aqui a segunda, depois eu vou passar para a Raquel. A gente está bem feliz aí com o ramp-up das novas unidades. Como eu falei, a gente começou com Guarulhos e Alphaville. Guarulhos a gente inaugurou, vai fazer um mês agora, e o hospital já lotou todos os leitos que a gente abriu inicialmente, e a gente já está numa fase agora de expansão desses leitos. Alphaville também está indo muito bem, mas inaugurou 15 dias depois de Guarulhos, mas já chegamos a bater, se eu não me engano, ontem, mais de 40 pacientes internados. Os volumes de emergência nesses dois hospitais também bastante fortes. Sobre as novas unidades, a gente já começou a parte de obras lá em Ribeirão Preto, e Taubaté a gente está finalizando alguns ajustes aqui no projeto, mas vamos começar as obras em breve. Sobre novas unidades, né, que possam ser agregadas à Atlântica D'Or, acho que é uma pergunta recorrente a gente, não existe hoje nenhuma exclusividade de parte a parte, né, entre os grupos, mas, obviamente, a gente vai sempre analisar boas oportunidades e oportunidades que façam sentido a gente explorar em conjunto e desenvolver. A gente vai desenvolver e vamos comunicar no momento certo para o mercado. Com isso, passo para a Raquel aqui. Obrigada, Paulo. Oi, Felipe. Obrigada pela pergunta. Eu acho que pouco a pouco a gente vem observando, de forma geral, uma aproximação dos patamares de sinistralidade, guardando aquela sazonalidade observada pré-pandemia, né? Então, ainda não se encaixa perfeitamente, mas a gente vê os trimestres começando a se aproximar dessa sazonalidade anterior. Com relação à melhora da sinistralidade, acho que eu sempre gosto de relembrar que isso é um transatlântico, né? É grande, e para executar uma estratégia que se traça no início de um ano, a gente demora 12 meses para colocar essa estratégia full, porque eu dependo também dos aniversários de cada um dos contratos, né? Então, não tem nada diferente, a não ser aquilo que a gente vem colocando de uma precificação cada vez mais consciente, cada vez mais sustentável, usando ferramentas que tornem esses produtos ao longo do tempo também rentáveis e sustentáveis para todo mundo, né? Para o contratante, para o beneficiário, e para a operadora, sem sombra de dúvida. Um dado interessante, além da questão dos produtos modulares, com reembolsos modulares, que eu já passei, que vem ganhando um protagonismo forte, é a questão da coparticipação. Então, vocês me ouvem falar isso há anos com relação ao empresarial, tem mais de 80% da base do empresarial já com coparticipação e coparticipações relevantes, mais de 90% da venda do empresarial. Mas o PME, que até 3 anos atrás não tinha venda com coparticipação, hoje já representa mais de 40% de tudo que a gente vende mensalmente do PME com coparticipação. No adesão, isso já corresponde a 100%, com coparticipação e com produtos modulares, né? Então, as safras que estão sendo plantadas são safras cada vez mais consistentes. Então, a gente vê, sim, claro, um espaço para melhora de sinistralidade, é isso que a gente vai perseguir arduamente todos os dias, mas sem esquecer do crescimento da base, que é absolutamente fundamental. Obrigada. Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, senhor Leandro, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado. São duas perguntas aqui. A primeira é sobre o ticket dos hospitais. A gente viu uma forte evolução. Se vocês puderem comentar aqui o que foi efeito de complexidade. Acho que até o Gavina comentou sobre mais cirurgias complexas. E o que foi efeito do
do reajuste, né? Então, existe uma concentração nesse trimestre. Esse seria um primeiro ponto. E a segunda, se puderem dar um pouco mais de cor aqui na evolução de leitos operacionais, né? Vocês comentaram do fechamento e já uma recuperação até a primeira quinzena aqui do mês. Só se puderem passar um pouco de cor da contribuição dos projetos que entraram de Atlântica, o que pode ser aqui já efeito de sazonalidade, outras, enfim, diversas contribuições dos projetos, acho que vai ajudar aqui na modelagem. Obrigado. Tudo bem, Leandro? Bom, vamos lá. Começando aqui com o ticket. Você tem aqui três efeitos aqui dentro desse ticket. Você tem um pedaço que são os reajustes, como você comentou. Você tem um pedaço que é o mix de casos, né, o que o Gavina falou. A gente está fazendo mais cirurgias complexas do que a gente fazia. E também, notadamente, se você tem uma ocupação mais baixa comparando com o trimestre anterior, no trimestre anterior a gente também teve um efeito ali de internações com ticket mais baixo. Nesse agora com uma ocupação mais baixa do que o anterior, mas pacientes mais complexos. E por fim você tem um mix aqui também em função de alguns descredenciamentos que a gente fez, quando a gente diminui a participação do nosso hospital de Maceió, do nosso hospital de Olinda, dentro do todo, fruto desses descredenciamentos, são hospitais que têm tickets mais baixos do que o ticket médio da companhia. Isso também tem um impacto que seria o impacto aí desse mix. Então, o efeito desse crescimento é um efeito combinado aí desses três fatores. Falando dos leitos operacionais, né, a gente divulgou, eu falei aqui também inicialmente, de 30 de setembro até ontem, a gente adicionou mais 150 leitos operacionais. Naturalmente, a maior parte desses leitos foram leitos adicionados em Guarulhos, no São Luís Guarulhos, e no São Luís Alphaville. E como eu falei, no caso de Guarulhos, esses leitos que a gente inaugurou já estão com uma ocupação alta e a gente está em fase já agora aqui de expansão para mais leitos. E tem uma expectativa também de crescimento dentro do ano da nossa estrutura lá de Macaé, que foi inaugurada e está entrando em operação em breve. E lá o novo prédio do Aliança, o Aliança Star, que também está entrando em operação agora no final do mês de novembro. Tudo isso aí deve contribuir para que a gente continue tendo aí um bom ramp-up de leitos operacionais e que a gente possa começar já 2025 aí com um crescimento aí contratado já importante para a companhia. Tá joia, Paulo. Obrigado. Bom dia. Valeu, Leandro. A nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, senhor Samuel, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Otávio, Gavina, Raquel, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, acho que poderia ser mais direcionada ao Paulo, e não é especificamente relacionada ao resultado, era mais para pedir um pouco mais de detalhes com relação ao fato relevante, né, que vocês apresentaram há pouco tempo, incluindo, né, o São Luís Campinas dentro da Atlântica D'Or. É mais para entender se dentro desse acordo houve algum condicionante no sentido de novos credenciamentos. Até na fala inicial do Paulo, né, ele mencionou de novos credenciamentos de algumas fontes pagadoras, né, no Memorial Star, no próprio São Luís Campinas. Se vocês pudessem dar um pouco dessa cor, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta também não é diretamente relacionada ao resultado, eu acho que o Otávio poderia nos ajudar, é mais com relação à nova resolução normativa da ANS, né, com relação a ativos garantidores podendo ser utilizados, né, para cobrir provisões técnicas, né, nessa RN que foi divulgada agora em outubro. Era mais para perguntar se vocês já vislumbram ou já conseguem antecipar um determinado montante que poderia liberar de capital na companhia, se vocês já rodaram alguma conta ou algum estudo interno. É isso, muito obrigado. Samuel, bom, começando aqui sobre Campinas, bom, são assuntos não vinculados, até porque, ainda que possam fazer parte
do mesmo grupo econômico, são empresas distintas, então a nossa conversa sobre investimento da Atlântica em Campinas, né, e esse hospital passando a fazer parte com a Atlântica D'Or, não tem qualquer vinculação com eventuais conversas de credenciamento. Eu fiz questão de dar essa outra notícia, porque alguns credenciamentos que a gente vinha buscando, como do Memorial Star e obviamente também a garantia que a gente tem os credenciamentos para o novo Barra D'Or, que é uma transferência de operação, mas passa por contratos novos, dado que é um novo CNPJ, a própria expansão dentro lá do Aliança, a certeza que a gente conta com todo o grupo ali de operadoras que hoje a gente atende. Tudo isso foram evoluções importantes que a gente teve aí nas últimas semanas, nos últimos meses, então fiz questão de dar essa notícia, mas ela não tem qualquer vínculo com o outro fato, que é o investimento da Atlântica D'Or, passando a ser sujeito à aprovação ainda dos reguladores, mas uma vez aprovado, passando a ser a dona do ativo lá de Campinas. Passo para o Otávio agora aqui. Obrigado, Paulo. Samuel, hoje a gente não usa nada de imóveis, né, para fazer frente à obrigação de apresentar ativos garantidores, né? Obviamente, você sabe, a gente conversa desde lá de trás da incorporação de Sul América por Redditor, da possibilidade de utilizar tal mecanismo para ter mais flexibilidade financeira dentro da Redditor, e a gente vem estudando essa possibilidade e, eventualmente, no momento certo, a gente vai, talvez, tomar tal decisão. Mas eu acho que é muito importante destacar para todos que a empresa ela está muito líquida, ela está extremamente bem capitalizada, ela tem uma posição de caixa muito sólida, que nos permite ir à frente com os nossos planos de investimento, os que estão em execução e outros no futuro, nos permite financiar o capital de giro e o crescimento da empresa diário com muita facilidade, remunerar os acionistas e fazer frente às nossas obrigações financeiras, né? Então, não tem urgência nenhuma para aumentar a flexibilidade financeira dentro da empresa na correria. Mas é uma opção, a gente acompanha a evolução do marco regulatório, a gente vem estudando isso há muito tempo, não utilizamos ativos imobiliários hoje, fazer frente à obrigação de apresentar ativos garantidores, e é algo que, obviamente, no momento adequado, vai ser feito pela companhia. Obrigado. Obrigado, Otávio. Paulo, bom dia. Bom dia, obrigado, Samuel. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Gavina, Otávio, Raquel. Obrigado pela apresentação. Eu também queria fazer duas perguntas, por favor. A primeira delas, até fazendo um follow-up no comentário do Otávio em relação à flexibilidade financeira da companhia. Eu queria entender um pouco quais são as prioridades de alocação de capital aqui do grupo, olhando um 2025 com um cenário provavelmente mais desafiador em termos de taxa de juros, né? A gente vê, enfim, a companhia com uma flexibilidade grande, como eu mencionei, né? Eu queria entender se, de repente, vocês estão começando a ver algumas oportunidades em processos competitivos de M&A que podem ser um pouco mais interessantes, ou se, de repente, acelerar a distribuição de dividendo, né? Dado que a companhia até consegue pagar um JCP robusto, poderia ser uma alternativa importante aqui para vocês, dada a otimização tributária que isso traria. Então, mais para pegar um pouco a cabeça de vocês em relação à alocação de capital, essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, essa um pouco mais direta sobre complexidade aqui no segmento hospitalar. Gavina fez o comentário, né, de um aumento aqui de cirurgias complexas nesse terceiro trimestre. Eu queria só entender se isso aqui é um ganho um pouco mais basal ou se tem algum impacto mais de um represamento de backlog aqui do segundo tri, né? A gente sempre ouve do setor que em trimestres, quando a gente tem uma frequência típica de doenças como dengue, por exemplo, como foi o caso do 2Q, às vezes a gente tem algum adiamento aqui de eletivas para o tri seguinte. Eu queria saber se esse foi o caso ou se foi alguma coisa um pouco mais perene aqui para a gente conseguir afinar o modelo. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Legal, Miele. Bom, vamos lá. Sobre a alocação de capital. Você conhece os números da companhia, né? A gente acho que diversas vezes apresentou os nossos retornos dos nossos diversos investimentos. Então, a gente historicamente entrega retornos aí acima de 20% nos nossos M&As, acima de 20% nos greenfields e mais do que isso em brownfields. Então, sempre que a gente puder adicionar, seja em M&A,
seja em greenfield, seja em brownfield, projetos com retornos desse patamar, né, em linha com o nosso histórico, a gente vai estar feliz em alocar o nosso capital e divulgar novos projetos. Se eventualmente, pela geração de caixa robusta da companhia, ainda que a gente adicione outros projetos, a gente esteja trazendo um nível de desalavancagem da companhia abaixo dos níveis que a gente entende saudáveis, a gente eventualmente pode decidir por uma distribuição maior de dividendos. Mas, respondendo diretamente, ficaríamos muito felizes se a gente puder continuar alocando a maior parte desse capital adicional que a companhia está gerando em bons projetos que oferecem boas taxas de retorno para a companhia e para os acionistas. No caso aqui de cirurgias complexas, isso aqui está muito mais alinhado com a própria estratégia nossa, que a gente sempre divulga para vocês, é o trabalho que a gente faz de integração da nossa área oncológica com a área hospitalar, a parte de cirurgia oncológica, ela vem crescendo em função disso, né? Acho que a gente tem uma proposta de valor muito única para o paciente, onde a gente consegue, para o paciente com câncer, né, oferecer atendimento para qualquer necessidade dele, seja diagnóstico, seja radiologia intervencionista, biópsia, radioterapia, quimioterapia, cirurgia. E isso tem funcionado muito bem, essa integração com os hospitais. E uma série de outras iniciativas, né? Agora, saiu na mídia, agora dias atrás, a gente inaugurou aqui uma área de pneumologia, a Casa do Pulmão, aqui na nossa estrutura do São Luís Itaim, liderada pelo Dr. Tiago Machuca, que é um dos maiores, se não o maior transplantador de pulmão do mundo, que voltou da Flórida para liderar esse projeto aqui dentro da Rede D'Or. Então, todas essas ações, iniciativas, elas acabam trazendo para a gente uma referência maior nas cirurgias complexas, que a gente entende que é onde a gente tem maior foco de atuação. Existe uma série de procedimentos, inclusive, que alguns hospitais nossos de ocupação mais alta de centro cirúrgico, no momento que a gente consegue crescer nas cirurgias complexas, a gente acaba desincentivando essas cirurgias de menor porte, eventualmente algumas estereoscopias, alguns pequenos procedimentos, que muitas vezes até podem ser feitos de forma ambulatorial e mais eficiente. Então, o conjunto dessas ações que eu estou colocando é que leva a esse resultado. Então, realmente tem algumas ações estruturais nossas aqui, principalmente na atração e no crescimento de cirurgias complexas. Tá claro, Paulo. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Miele. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, Sr. Flávio, pode prosseguir. Olá, bom dia, Paulo, Raquel, demais executivos. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, eu queria explorar um pouco a margem de hospitais, né? A gente viu uma pequena pressão comparada com o trimestre anterior, que a gente entende que se deu em função da entrega de novos hospitais, né? Vocês já comentaram aí que estão bastante felizes com o ramp-up que estão vendo. Eu só queria entender aqui o que a gente deveria já esperar olhando para os próximos trimestres, né? Ou em outras palavras aqui, o que a gente deveria esperar com relação à curva de maturação de hospitais da Atlântica D'Or, né? Vocês sempre comentaram aí que um greenfield demoraria aí aproximadamente 2 anos para maturar, quão acelerado poderia ser essa curva de maturação. E aí, a minha outra dúvida que eu tenho aqui com relação à Atlântica D'Or se existe algum tipo de compartilhamento de G&A da holding, né, da Rede D'Or, com as JVs, né? Por exemplo, algum tipo de despesa relacionada ao top management da Rede D'Or que entra na Atlântica D'Or. Obrigado. Muito bom, Flávio. Falando de greenfields, a gente, historicamente, né, a gente vê, e foi o que a gente, lá na época do IPO, foi modelado aí pelos analistas, né, a gente fala de uma abertura de 80 leitos por ano. Então, um hospital de 240 leitos demoraria aí 3 anos para ter todos os leitos abertos. O que a gente está vendo agora dentro de Alphaville e de Guarulhos é um ramp-up mais rápido, né? Dado que a gente construiu esses hospitais em áreas, e a gente espera que Macaé seja da mesma maneira, vai ser da mesma maneira, mas nesses dois a gente já está vendo o volume.
A gente começou com 55 leitos em Guarulhos, e em menos de um mês a gente já está fazendo a expansão de leitos. Então, de fato, aquela modelagem que a gente tem histórica, ela está sendo acelerada por serem áreas de muita carência, né? Guarulhos é uma população muito grande, uma necessidade muito grande de ter um hospital de referência, da mesma forma em Alphaville, da mesma forma em Macaé. Então, de fato, a gente espera que a gente consiga fazer mais rápido do que essas projeções históricas que foram utilizadas lá na época do nosso IPO aí pela maior parte dos analistas. No caso na outra pergunta aqui sobre o G&A, o que a gente tem com a Atlântica D'Or, e a gente tem isso também em outras unidades hospitalares onde a gente tem sócios, a gente faz um rateio corporativo, né? A gente pega toda a estrutura corporativa, olha um percentual sobre a receita, que é esse custo, e aloca de maneira que isso é super eficiente, né, para todos os sócios que acabam usufruindo de toda essa estrutura eficiente da Reddoc, que está diluída aí por mais de 70 hospitais, e obviamente cria também aqui uma facilidade operacional para a gente não replicar estruturas e não ter a sinergia que a gente tem tendo uma estrutura com a nossa escala, com o nosso porte. Excelente, obrigado pelas respostas. Valeu, Flávio. A nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todos. Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, obrigado pelo espaço. Eu queria falar um pouco da parte da seguradora, de algumas questões assim setoriais primeiro. Então, minha primeira pergunta é em relação a essa judicialização que a gente tem visto no setor. Eu sei que não aparece no resultado de vocês de uma forma tão expressiva nesse reporte de quarter, mas a gente vê pelos dados do regulador que tanto as provisões quanto os depósitos judiciais têm crescido, principalmente as provisões, né, têm crescido numa taxa bem forte ao longo do tempo. Então, o que vocês pensariam, né, em termos até preventivos em relação a isso, dado até que planos mais massificados podem ser uma porta de entrada para a judicialização e vocês têm venda ativa de plano PME, né? Então, o que vocês têm feito em termos mais preventivos, e se puder também dar um update setorial do que o setor tem feito, o que vocês acham que pode de fato funcionar contra isso. E a segunda questão, também relacionada à seguradora, é um pouco da questão de próximos passos, né? Porque, de fato, no corporativo, também pelo dado do regulador, né? O corporativo parece já estar bem balanceado em termos de sinistralidade, né? Então, se de fato agora é uma questão de crescimento orgânico e como vocês pretendem chegar nesse crescimento orgânico, né, ganhar share de quem vocês vão ganhar e como que o Bradesco pode se encaixar nisso, né, dado que existe uma presença comercial do Bradesco mais espalhada que a própria Sul América, se o Bradesco passa a ser de alguma forma um parceiro também comercial nos lugares onde a Sul América é menos presente. Obrigado. Oi, Cepeda. Raquel aqui, obrigada pelas perguntas. De fato, judicialização, historicamente, o setor de saúde é extremamente judicializado, é um contrato que, apesar de ter as coberturas ali claras, invariavelmente tem solicitações de coisas que não estão previstas e coisas cada vez mais caras. Se a gente olhar para a questão da evolução tecnológica, olhar para o que tem de medicação, terapia gênica surgindo agora, cada vez mais tem judicializações crescentes nesse setor e que a gente está tentando, com muito afinco, trazer, inclusive, a indústria farmacêutica, o regulador, Anvisa, Ministério da Saúde, todo mundo também para essa conversa, porque não faz o menor sentido o Brasil ter um preço de um medicamento maior e com uma incorporação mais rápida do que a Inglaterra, por exemplo, né? Então, esse é um ponto que a gente vem atacando e que, obviamente, tem reflexo aí em judicialização. Outro ponto que não dá para a gente desconsiderar é a questão das fraudes. Então, vocês têm acompanhado desde o início do ano passado com mais força uma luta, né, uma guerra que tá sendo travada. A Sul América já
colocou centenas de ações cíveis e criminais contra beneficiários e contra prestadores fraudadores, no sentido de moralizar essa prática, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente ainda vê a judicialização como uma ferramenta que essas pessoas utilizam para conseguir aí ganhos em função do contrato de saúde. Então, isso tá surtindo muito efeito. Quando a gente voltou quando eu voltei para a Sul América ano passado, né, quando a Reddor entrou, a gente encontrou um percentual do reembolso no total pago de sinistro bastante considerável, grande, na casa de 14%, até um pouquinho mais, e hoje isso já está na casa dos 7,5%, 7,8%, então tudo que foi feito até agora surtiu muito efeito. No sentido de evitar que isso se alastre ou reduzir o impacto de judicialização para frente, e aí aqui vale, Otávio bem me lembrou que em dezembro de 23 a gente já fez uma mudança nas provisões para uma forma muito mais conservadora, então isso está inclusive em nota explicativa, mas tudo que a gente tem feito em termos de lançamento de produto e produtos sem reembolso, muitos deles, principalmente naquelas linhas que trazem uma maior judicialização, também plantam safras diferentes e com potencial judicialização reduzida no futuro. De próximo passo, crescer. Eu acho que a gente endereçou bem a estratégia, a gente está cumprindo a estratégia. Ano passado foi um ano de limpeza de alguns portfólios que não apresentavam e não apresentariam rentabilidade em um futuro próximo. Lançamos novas linhas, novos produtos. Agora, ainda para esse ano, tem mais produtos saindo do forno, para a gente conseguir cada vez mais atacar todos os públicos, saindo, não ficando restrito às praças óbvias, às praças mais óbvias, né, e indo para outros locais. Lançamos, por exemplo, Parauapebas, um produto para lá mês passado. Com relação à sua pergunta dos competidores, né, inclusive um deles aí que você citou, acho que tem espaço para todo mundo no mercado, mas absolutamente todos seguem sendo competidores. Então, independente de qualquer tipo de associação que se teve aqui no braço hospitalar, Bradesco e Sul América seguem sendo competidores no mercado e a gente acredita firmemente que existe espaço para os dois e um espaço de crescimento para os dois. Obrigada, Cepeda. Obrigado, Raquel. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que eu vou voltar a alguns temas já explorados, para tentar pegar um pouquinho mais de granularidade. A gente vê uma boa evolução do ticket, e claro, tem um trabalho hercúleo da empresa aqui para aumentar a complexidade. Então, eu queria explorar um pouquinho, acho que olhando, né, talvez aqui o lado das fontes pagadoras, a empresa fez um bom trabalho ano passado em limpar bastante contratos que não seriam rentáveis, né, principalmente algumas Unimeds aqui. Então, eu queria explorar com vocês como é que está a dispersão hoje, quando a gente olha, né, essas renegociações contratuais de ticket, e como isso aqui hoje engloba mudança em prazos de recebimento, né? Então, a gente vê esse prazo de recebimento ainda bastante elevado, né? Então, queria entender de vocês se vocês já enxergam, de alguma maneira, um alívio na pressão sobre as fontes pagadoras, que talvez aqui poderia trazer um alívio para esses contas a receber. Do lado de Sul América, aí para a Raquel tem uma pergunta um pouquinho mais direta, né? A gente vê o sinistro já bastante estabilizado, a empresa com produtos com mais participação. Então, eu queria entender de você como é que você enxerga talvez a necessidade de reajuste desses planos para os próximos 12 meses. A gente deveria começar a ver aumentos mais próximos, né, do duplo dígito baixo, até mesmo em um dígito alto. Muitíssimo obrigado. Beleza, Joe. Vamos começando aqui. No caso do ticket, a gente está em linha com o nosso histórico. A gente sempre colocou que a gente faz reajustes acima da inflação, mas não muito acima da inflação, e a gente busca depois
mais alguns pontos através aí de um mix melhor de paciente, mais complexidade, que é uma parte importante aqui na nossa estratégia. Agora, nesse trimestre recente, eu citei aqui, tem um efeito também, é um efeito marginal, mas tem um efeito da saída de algumas operadoras que estão presentes em hospitais nossos que têm um ticket menor do que a média da companhia, então isso também tem um impacto dentro desse ticket. Lembrando que a gente também tem sempre olhar a sazonalidade aqui dos nossos tickets, então, terceiro tri, por sazonalidade aqui, a gente tem um ticket mais forte. A parte do contas a receber, a gente tem algum aumento de contas a receber que vem por um prazo adicional com os grandes operadoras, os grandes parceiros nossos. A gente tem expectativa de alguma melhora nisso, não tem expectativa de voltar aos patamares ali de 2019, mas tem expectativa de alguma melhora. Mas a gente ainda tem dentro dos nossos tickets, e acho que esse é o trabalho forte que a gente vem fazendo, a nossa redução de exposição, ou muitas vezes até a eliminação de exposição a alguns pagadores que enfrentam problemas financeiros maiores. É uma operadora que já tinha ali uma inadimplência conosco, né? Não é só mais um atraso, não é mais uma coisa pontual de estender mais uma semana, 10 dias, passa a ser uma dificuldade de manter os pagamentos. E, como você sabe, a gente veio fazendo um trabalho de redução ou até eliminação de relacionamento com esse tipo de operadora. Eu tenho ainda a receber, que eu estou tratando com essas diversas operadoras, e tenho a expectativa de que a gente possa também melhorar o nosso número de dias na medida que a minha exposição a esse tipo de pagador diminuiu, e conforme eu vou recebendo esse passado, eu vou conseguindo trazer a companhia para um número de dias mais baixo, mas, mais uma vez, não direcionaria vocês a esperar a volta do número de dias do pré-pandemia, mas enxergo oportunidade para a gente ter melhoras, dado um momento melhor de setor e dado todas essas ações aqui que eu citei, que a gente consiga, nos próximos trimestres, ver uma evolução, uma redução do número de dias. Joseph, Raquel, reajustes. Então, pode parecer contraditório, mas a gente sempre trabalha para ter o menor reajuste possível. Eu acho que tanto para as carteiras empresariais quanto PME, a gente acredita firmemente que quanto menor for essa variação, quanto menor for esse reajuste, mais inclusive o potencial de retenção e de venda para novos clientes é maior. Olhando para um passado muito recente, então a variação do reajuste da carteira PME, que é pública, aí de 2024 versus 2023, teve uma redução de praticamente 5 pontos percentuais, né? Então, acho que guardadas as proporções, isso pode ser observado um comportamento muito similar na maior parte das carteiras. Como a gente tem trabalhado o reajuste a alguns pontos percentuais abaixo do ciclo passado, é natural que a gente espere e comece a ver para frente também uma redução, não necessariamente no mesmo patamar, mas o que a gente persegue é sempre essa redução. Para tangibilizar o ponto que eu coloquei no início, de muitas vezes buscar até uma substituição do reajuste por outras ferramentas, vou dar aqui um exemplo claro e real. Então, uma negociação de reajuste na casa de 10%, para um cliente que não tem coparticipação ainda, se ele fizer a alocação de coparticipação full, ou seja, em consultas, em exames, em terapias, em pronto-socorro, e fizer alteração do produto com manutenção de rede para um produto sem reembolso ou com reembolso reduzido, então eu posso fazer o reembolso para consultas, posso fazer para honorário médico, mas faz sentido fazer para exames? A gente tem uma rede extremamente ampla de laboratórios, então aí tem um potencial maior de fraude. Faz sentido fazer para terapia? Tem a rede ampla, também tem um potencial maior de fraude. Então, se isso acontecer, né, nessa negociação, eu posso zerar o reajuste. Então, não necessariamente a gente persegue esse crescimento de ticket a todo custo. A gente persegue que o produto fique mais sustentável ao longo do tempo, né? Então, isso tem sido feito e a gente espera, sim, para o próximo ciclo um reajuste ainda mais baixo. Obrigada pela pergunta. Perfeito, muitíssimo obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, senhor Caio, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Gostaria de pegar um pouco mais de cor aqui sobre a Atlântica D'Or, né? Se vocês poderiam comentar um pouco sobre a tabela de preço dos hospitais que estão dentro da JV versus os outros hospitais da base. Aqui para confirmar, né, que os hospitais da JV deveriam ter tickets mais elevados versus o restante da base. E além disso, eu gostaria de entender se o Bradesco Saúde tem algum tipo de benefício em termos de tabela, né, nesses hospitais da JV, né? O Paulo chegou a comentar que são empresas diferentes, mas aqui só para pegar um pouco da visão de vocês e entender também se vocês esperam que os hospitais da JV tenham uma margem igual ou superior ao consolidado da base de hospitais. Muito obrigado. Tudo bem, Caio? Bom, os hospitais, eles seguem exatamente a estratégia comercial de hospitais similares dentro do portfólio da Redditor. Então, se há um Hospital São Luís, ele segue referências de outros hospitais São Luís, seja com Bradesco, seja com a Sul América, ou seja com a negociação com qualquer outra operadora. Obviamente, operadoras com maior escala e com maior volume, sem querer aqui entrar em detalhes, mas normalmente tem acesso a tabelas mais competitivas do que pequenas operadoras. Então, acho que é um posicionamento que segue a estratégia comercial da companhia e as referências de mercado. Naturalmente, São Paulo tem tickets, como todo mundo sabe, mais altos do que muitas regiões do país. Sem querer generalizar, a gente eventualmente tem hospitais fora de São Paulo que tem tabelas pelo seu posicionamento que eventualmente são compatíveis ou pontualmente até mais altas do que a média de São Paulo, mas de uma forma geral, as tabelas dos hospitais de São Paulo, os tickets em São Paulo são maiores do que no resto do Brasil. Então, é fato que quando a gente está crescendo a participação de hospitais com bandeira São Luís dentro de São Paulo, a gente tende a ter ali hospitais com posicionamento de ticket um pouco acima do que é o ticket médio da companhia. Em relação à margem, são hospitais que a gente vai rampar, mas a gente espera que uma vez com o ramp-up feito, eles tenham margens compatíveis, de novo, a hospitais similares dentro da Regional São Paulo e com esse tipo de bandeira. E eles são hospitais que, obviamente, têm margens maiores do que a margem média da companhia, porque a gente está falando de hospitais com um ticket médio mais alto e com um porte maior do que o tamanho médio dos ativos da companhia, portanto, ali uma capacidade de diluição de custos maior do que outros. Acho que está respondido. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Caio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para o senhor Paulo Moll para fazer as considerações finais da companhia. Pessoal, agradecimento aqui a todos. Acho que já avançamos aqui da hora e nos vemos em breve aí no nosso próximo call. Obrigado. A teleconferência da Redditor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.